Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, esse era o anúncio do evangelho da justificação pela fé dos gentios. Deus pré-anunciou, portanto, o evangelho a Abraão, diz Paulo. Em Gênesis 17, Deus ampliou essa bênção, prometendo a Abraão a terra de Canaã, e uma santa semente, por meio de quem as bênçãos da aliança alcançariam as nações. Essa mesma bênção de Abraão foi repassada para Isaque, que era o filho da promessa, e mais tarde Isaque abençoou Jacó. Na verdade, em Gênesis capítulo 28, nós encontramos o próprio Deus aparecendo a Jacó e abençoando e dizendo: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei a ti e à tua descendência. Mais adiante, em Gênesis 35, verso 11, nós vemos Deus dizendo a Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Antes de morrer, Jacó também abençoou seus filhos, e a bênção da aliança recaiu especialmente sobre Judá. Judá é leãozinho, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Para a preservação da linhagem da promessa, Deus permitiu que José fosse ao Egito e se tornasse governador. Agora, as nações vinham até ele e eram abençoadas por meio deste descendente de Abraão. Porém, quando nós abrimos o livro de Êxodo, nós vemos que a descendência santa está sob terrível aflição. Mas mesmo assim, nós vislumbramos o cumprimento inicial das promessas feitas aos patriarcas. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra está cheia da semente santa, mas esta semente está oprimida sob o jugo de Faraó. Mas o Deus da promessa não muda, e por isso ele veio libertar o seu povo. E Moisés diz que a razão pela qual Deus visitou o seu povo com livramento é porque ele se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É isso que está em Êxodo capítulo 2, verso 24. Isso nos mostra que o Deus da libertação, ou seja, o Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Esta é a razão pela qual ele vem libertar o seu povo da escravidão do Egito. Há uma unidade entre Abraão e Moisés. Deus não está chamando outro povo para fazer outra aliança com eles. Ele está tirando os descendentes de Abraão do cativeiro para entregar-lhes a lei e levá-los para a terra de Canaã. É isso que nós vemos em Êxodo capítulo 6, versículos 7 e 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. O que mostrei até aqui é que, para Moisés, há uma ligação direta entre o período dos patriarcas e o período da lei. Para ele, a aliança do Sinai não era algo totalmente novo, antes era a continuação teológica histórica da promessa abraâmica. Não há, portanto, contradição entre a promessa e a lei. Com o passar dos anos, as promessas da aliança abraâmica também chegaram a outro descendente de Abraão chamado Davi, o rei Davi. E elas chegaram não como palavras novas, mas como uma continuação histórica e teológica daquilo que Deus havia dito a Abraão e a Moisés. É isso que está dito em 2 Samuel, capítulo 7. Nessa passagem, Deus faz uma aliança com Davi e lhe promete uma casa, uma semente, um filho e um reino eterno. Davi quer construir uma casa, um templo para Deus. Mas Deus diz a Davi que ele, o Senhor, é quem construirá uma casa, uma família, uma dinastia real para Davi. Assim como Deus prometeu a Adão e a Abraão uma semente santa, agora Deus promete a Davi uma semente que reinará para sempre. Assim como Deus prometeu aos patriarcas que deles procederiam reis e que eles seriam sacerdotes reais, assim Deus promete a Davi e a sua semente um reinado eterno. Assim como em Êxodo os membros de Israel são o primogênito filho de Deus, assim também Deus diz que o filho de Davi será o filho de Deus. Deus prometeu a Abraão a bênção que alcançaria as nações. Davi também exclama: isto é instrução para todos os homens. Assim como Deus prometeu a Abraão e a Moisés que ele seria o teu Deus e tu seria o seu povo, assim também Deus diz a Davi: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Tudo isso nos mostra que a antiga promessa de Deus aos patriarcas haveria de continuar com a linhagem de Davi,
pois o Deus que instituiu a sua aliança com Davi é o mesmo Deus que fez subir os filhos de Israel do Egito, como diz o versículo 6 e o verso 23 do capítulo 7. Por isso, em seu leito de morte, Davi exorta Salomão a guardar as leis de Deus, como está escrito na lei de Moisés, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, diz Davi. Também no cântico de Davi, por ocasião do transporte da arca para Jerusalém, Davi diz que isso está acontecendo como cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Lembra-se perpetuamente de sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ou seja, o desenrolar da história do povo de Deus indica que as alianças abraâmica, mosaica e davídica não suplantam uma a outra, mas se complementam. As alianças, na verdade, são basicamente uma só. Não é à toa que o Novo Testamento inicia com a mensagem de que tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Mateus, por exemplo, inicia o seu evangelho dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus cumpre tanto as promessas a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, como ele também cumpre as promessas ao rei Davi. É isso que vemos em Lucas capítulo 1, verso 30 a 33. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui Jesus é chamado de o Filho de Deus, que herdou o trono de Davi, que reinará para sempre sobre a casa de Jacó, cumprindo assim as promessas de Deus, tanto a Davi como aos patriarcas. No cântico de Zacarias, isso fica muito claro em Lucas capítulo 1. Nós vemos a razão pela qual Deus enviou o seu Filho para resgatar o seu povo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. No Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, verso 46 a 55, isso também fica muito claro. Maria louva a Deus dizendo: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, é, na verdade, o Filho de Deus que cumpre todas as promessas feitas aos patriarcas, a Moisés, aos profetas e a Davi. Não há contradição entre eles. Em tudo isso, nós podemos ver que há um só Deus vivo e verdadeiro, uma só aliança e um só mediador. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de Moisés, dos profetas, de Davi, dos apóstolos, e também é o nosso Deus. Há uma harmonia na Escritura. Tudo está interligado por um plano muito bem orquestrado na eternidade em uma única pessoa, Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, que reina para sempre sobre a casa de Jacó. Desde os dias do Velho Testamento, Jesus Cristo é o único mediador da aliança. Moisés e os profetas escreveram sobre ele, como o próprio Jesus falou em João capítulo 5, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Aqueles, portanto, que pensam que no Antigo Testamento Deus salvava pecadores por meio do cumprimento da lei estão totalmente equivocados, porque a função da lei, na verdade, era denunciar o pecado, a fim de que nós recorrêssemos a Cristo, o mediador da aliança. Há um só Deus, há um só mediador, há uma só aliança e há um só povo da aliança, o povo da promessa de Deus.